Então, meu nome é Sabrina Castro, eu sou da empresa Casa 8 Produções Culturais, da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, e a gente está com um projeto aprovado pela SEQUEC de teatro, que é a peça teatral Flautista e a Princesa de Hamelin, e a gente trouxe essa palestra, né, com o Pedro Fernandes sobre acessibilidade, e a gente escolheu aqui a Casa Stefan Zweig por ter todo esse suporte de acessibilidade, né? A gente tem um elevador, apesar de ser uma casa bem alta, né, na cidade, mas ela tem esse suporte desde da rua até a casa, com transporte de elevador para cadeirante. Então, apesar da casa Stefan Zweig ter todo esse suporte, né, para receber pessoas com deficiência, infelizmente a cidade não segue esse mesmo ritmo, né, que a gente teve praticamente 2 horas e meia de atraso pela dificuldade em conseguir um transporte para o Pedro, né, mas eu agradeço a paciência do Pedro, né, por aguardar esse tempo de espera e vir para realizar esse evento, essa palestra tão importante. E agradeço também ao responsável da casa em receber esse projeto, que venham mais projetos desse tipo, né, editais desse tipo que promovam a acessibilidade, que é tão importante para os projetos culturais. É, eu vou falar um pouco sobre, né, o meu trabalho de consultoria de acessibilidade, que eu faço junto com o Vale PCD, que é uma ONG que a gente trabalha com. É uma ONG formada por pessoas com deficiência LGBTQIAP+, que a gente trabalha nessa parte de acolhimento, de consultoria para pessoas com deficiência, né? Trazendo treinamento para as empresas, trazendo eh, empoderamento para a pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. E essa parte que eu vou falar aqui hoje é acessibilidade para grandes eventos, né? Alguns eventos que a gente já fez, como aqui na cidade a gente fez o Rock the Mountain e a gente fez o Festival do Futuro também, que foi em Brasília, lá na posse do Lula. E, e a gente trabalha com esses grandes eventos, a gente fez outros também, outros festivais, como em São Paulo, o Fatrec Bom, um festival de música eletrônica, que a gente trabalha exatamente recebendo o público com deficiência dentro, né, da chamada área PCD, que são as áreas destinadas para esse público que tem dificuldade de mobilidade e que recebe esse público dando todo o suporte para ele no evento. E eu vou falar um pouquinho das normas que a gente tem, de algumas opções que a gente tem. A gente sabe que, né, o orçamento para fazer evento ele é pequeno. A gente muitas vezes a gente tem que escolher a acessibilidade que a gente vai incluir, dependendo da empresa, que a empresa não pode abarcar tudo, mas existem algumas coisas que a gente não pode abrir mão e algumas coisas que a gente, enquanto produtor, enquanto fazedor de cultura, a gente pode fazer por si só. Por exemplo, a minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, olhos pretos, barba preta, estou vestindo, né, uma bota marrom com um solado preto, uma calça roxa, estou com um casaco preto, estou aqui sentado na minha cadeira de rodas, na cor prata, estou num ambiente que tem quadros, fotos, num ambiente com a parede branca. Então eu descrevo esse ambiente para a pessoa que tem baixa visão ou não tem visão nenhuma, para ela se sentir segura e confortável naquele ambiente. Esse é um primeiro atendimento, né? Uma primeira apresentação que a gente faz para, geralmente, quem tem baixa visão ou é uma pessoa cega que não tem nenhum tipo de visão. E quando você vai descrever alguma imagem para a pessoa, você descreve exatamente o que você está vendo, né? O que você vê e o que você acha importante para o acolhimento daquela pessoa, sabe?
Aí eu vou falar de alguns tipos de acessibilidade para os grandes eventos, né? A comunicacional, que a gente tem vários tipos de se comunicar, várias formas de se comunicar, né? E com, com a pessoa com deficiência, por exemplo, a gente tem a barreira comunicacional, né? Que a gente não, muitas vezes a gente não sabe como lidar com a comunicação. A gente tem, né, num grande evento ou nas escolas, por exemplo, a gente tem as leis que obrigam a ter intérprete livre, né, mas elas não são cumpridas. E a gente tem a comunicação de interpretação de Libras, a comunicação de legendas, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E essa comunicação ela pode ser difundida em várias formas, assim, né? Em várias barreiras. Porque muitas vezes a gente esbarra num grande evento, tipo, eu vou fazer a comunicação, mas é só intérprete de Libras que eu preciso. Ou intérprete de Libras ou legenda. E o ideal é ter os dois, né, nessa barreira, nessa questão da comunicação. Porque a pessoa que, por exemplo, ela é surda, ou ela pode ser alfabetizada na língua dela, porque a língua de sinais é uma língua, né? E ela pode ser alfabetizada só na língua dela, né? Na língua de sinais, ou nas duas. Então é ideal a gente ter as duas opções, assim, para a gente ter essa clareza na comunicação. Tem uma coisa que eu fiz aqui uma autodescrição, né, uma descrição da minha imagem, do ambiente que eu estou. A audiodescrição é uma coisa que você vai descrever ou um filme, né, que uma pessoa vai narrar o filme, ou uma pessoa vai narrar uma obra, né, para a pessoa que tem baixa visão, ali tem o fonezinho, a pessoa narra ou bota, ela narra, descreve exatamente o que está acontecendo dentro daquela obra, ou a pessoa. E a autodescrição é uma autodescrição de si, do próprio ambiente, né? E a gente tem as legendas, como eu falei aqui, e os coletes vibratórios, que são coletes que, por exemplo, para a pessoa que tem surdez, ela sente a vibração do som. É muito legal esse colete. Você veste esse colete, não como um colete normal, e ela, num show, por exemplo, ela sente a vibração do palco pelo colete. A comunicação na internet, por exemplo, né? Hoje a gente tem o Instagram, por exemplo, tem aquelas legendas assim que você bota para descrever a imagem, né? Tem aquela opção que você descreve a imagem. Muitos eventos que é o que eu falo, é uma acessibilidade que a gente pode fazer, não custa, né, nenhum tipo de dano ao orçamento do seu evento. Você pode fazer, ou a pessoa mesmo que você contrata para fazer, né, a parte de mídia, você orientar no sentido de: poxa, você conhece a ferramenta de acessibilidade? Vamos fazer, vamos descrever, né, a imagem. E é muito importante a gente descrever essa imagem. Você pode descrever no texto normal, né, botar assim, descrição da imagem, botar como eu estou falando aqui, descrição da imagem. Aí, sei lá, uma foto da Sabrina, descreve como ela está vestida, a pose que ela está, onde ela está, descreve o que você está vendo na imagem, sabe? Não tem muito mistério, assim, na descrição das imagens, e vídeo também pode ser feito a mesma coisa, né? Tem aplicativos, ou até, por exemplo, o aplicativo da Folha de São Paulo.
hoje em dia, ele tem esse leitor de tela embutido neles, assim. Ou os replicadores de notícias têm essa leitura da matéria, entendeu? Que aí você descreve a imagem também. Ou a própria pessoa que tem deficiência visual já tem no celular, entendeu? Hoje é uma coisa possível, graças ao avanço da internet. E televisão, as plataformas de streaming, hoje a maioria tem opção lá para você, né, de legenda e descrever o que está acontecendo na cena. Aí é um exemplo, por exemplo, né, da acessibilidade comunicacional também dentro das exposições, dentro do próprio teatro, né, a audiodescrição acontecendo ao vivo, em tempo real, que é uma coisa também que acontece, né. Eu, por exemplo, estou fazendo um espetáculo agora chamado Meu Corpo Está Aqui, que está em cartaz aí rodando o Brasil, e a gente colocou o intérprete de Libras em todas as sessões do nosso espetáculo. Mas o intérprete de Libras, faz parte da dramaturgia do espetáculo, né, ele não está inserido ali para cumprir uma lei, né. O intérprete de Libras é um ator formado que no nosso elenco a gente tem eu, a Juliana Caldas, que é uma atriz com nanismo, aí tem a Raoni, que é uma pessoa amputada, aí tem o Bruno, que é um ator surdo. E somos nós 5, e contando com o intérprete de Libras, e ele foi inserido dentro dessa dramaturgia, né. Então é uma coisa também para a gente pensar enquanto fazedores de cultura, enquanto produtores culturais, por que não inserir, um intérprete de Libras, audiodescritora dentro de uma dramaturgia, né. Mas, você vai falar: "Ah, mas não tem orçamento para isso". É lógico que você não vai ter orçamento se você não pensar nessa pessoa desde a concepção do projeto, porque o intérprete de Libras, ele foi pensado desde a concepção do projeto, ele foi inserido desde a criação do projeto. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a acessibilidade, porque muitos tratam, a acessibilidade como um último recurso, o recurso que eu tenho que cumprir porque a lei me obriga. A Paulo Gustavo está me obrigando agora, eu assinei umas 10 10 cartas de anuência me pedindo: "Pelo amor de Deus, Pedro, vem cumprir aqui, não sei o quê". Mas é porque as pessoas não pensam no início, né, se fosse essa concepção desde o início, né. Agora a gente tem essas leis, graças a Deus, porque antigamente não era nem falado sobre acessibilidade, né. Hoje a gente tem, né, as pessoas com deficiência, falando sobre elas, que antigamente a gente não tinha, né. A gente tem até um lema dentro do nosso movimento de pessoas com deficiência, que é "nada sobre nós sem nós", que a gente não pode mais deixar falarem pela gente, falar de acessibilidade sem você estar na pele, eh, sentindo a falta de acessibilidade que a gente tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil principalmente. É uma coisa universal. Então, quando a gente pensa num projeto, a gente tem que pensar nele desde a concepção, não como um último recurso. Pensa lá quando você for criar, tire uma ideia para botar no edital. Mas, pô, vamos pensar em acessibilidade desde o início. Tipo, Pedro, alguém cria comigo isso aqui, vamos criar junto. Como é que eu faço? Como é que a gente cria uma dramaturgia? No caso, se você for criar uma dramaturgia, como é que eu tiro o intérprete de Libras? Como é que eu tiro a audiodescrição? Sem ficar uma coisa mecânica, sem ficar uma coisa inclusiva de fato. A gente estava falando até por uma impressão em braille, uma impressão é R$ 10.000, uma impressão em braille de um livro, dependendo do livro, sai a R$ 10.000.
Ou seja, não é nada, já estourou os 10%, entendeu? Então eu acho que você põe desde o início, você já cumpre ali mais do que 10%. A gente tem que parar de pensar em acessibilidade como um último recurso ou como recurso de 10%, porque a acessibilidade não é só 10%, entendeu? Então, a atitudinal, que é uma coisa que a gente já estava falando aqui, a gente já começou esse papo, que atitudinal, porque a gente tem 4 barreiras, né? 3 barreiras, na a comunicacional, a atitudinal e a arquitetônica. Que a barreira atitudinal era que a gente estava falando aqui, que a gente muitas vezes a gente peca na comunicação, por não perguntar: "Você precisa de ajuda? Você quer ajuda?", né, e muitas vezes, por exemplo, aí a gente pensa, né: "Eu vou contratar atores com deficiência ou um público com deficiência", mas eu não pensei, por exemplo, no transporte, né, se a pessoa chegar até lá. Eu não pensei, por exemplo, num facilitador. O que que a gente chama de facilitador? Uma pessoa, por exemplo, que vai estar ali para facilitar mesmo a vinda dessa pessoa naquele ambiente. Porque, por exemplo, às vezes você vai fazer o seu evento num ambiente que você não consegue, colocar acessibilidade arquitetônica por uma série de motivos, né, que tem uma série de burocracias. Aqui em Petrópolis, por exemplo, tem um monte de órgãos que quando a gente vai pedir coisa acessível, tem que fazer uma série de burocracias que a gente não consegue muitas vezes. Aí o que que acontece? A gente acaba desistindo, porque é muito trabalho. E muitas vezes pode ser incluído no teu orçamento ou na sua equipe um facilitador, que é uma pessoa que vai estar acompanhando aquele público com que tenha, né, empatia por aquele público, experiência, né, e boa vontade de fazer aquele atendimento de uma forma acolhedora, né, que vai facilitar o acesso daquela pessoa estar naquele ambiente de forma segura e agradável. Então eu acho que a atitudinal vai muito da o próprio nome já diz, vai muito da tua atitude perante aquele corpo com deficiência, né, de como eu vou me portar sobre aquele corpo, de como eu vou me colocar o meu evento de forma acessível, àquela pessoa ou aquele determinado grupo. Falando aqui agora da acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade arquitetônica é a acessibilidade do espaço, né, de como você vai adequar aquele espaço e não só com uma rampa, não e com acessibilidade também não é só uma rampa, não é só você colocar uma porta mais larga, é acessibilidade no banheiro, tem todo um contexto que dentro da própria Lei Brasileira de Inclusão, eu recomendo vocês lerem, é uma lei grande, mas ela é super completa e lá tem as normas que você tem normas, por exemplo, largura de porta, largura de rampa, né, qual é a largura adequada, qual é a porta adequada. Então tudo tem isso lá especificado dentro da própria lei, né, eles têm umas portariazinhas que eles têm as normas a serem seguidas, que muitas vezes não é seguida e é a grande barreira que a gente esbarra, por quê? Depois da atitudinal, eu acho que é a maior barreira, porque é uma aí envolve orçamento, envolve burocracia, envolve uma série de coisas. Mas hoje em dia, por exemplo, para você colocar uma rampa, hoje existem rampas móveis, entendeu? Existem aquelas barras móveis também que você pode parafusar, por exemplo, ali na entrada ali, eu sei que tem outra entrada por trás, mas pode ter
uma roupa móvel ali, entendeu? É super hoje é prático, de conseguir tem aquelas roupas de alumínio, que não são tão pesadas, e eu acho que é uma forma da gente ir vencendo barreiras, porque ter a gente esperar o serviço público, né, infelizmente falar isso é triste, mas a gente não consegue fazer muita coisa pela burocracia, né. A gente vê aqui também em Petrópolis tem uma quando a gente vai pedir acessibilidade em algum lugar, tem uma série de burocracias dentro da própria política pública, que é um pouco triste, assim, de ver. São alguns eventos que eu fiz, ó, o Rock the Mountain ali, a área PCD, o Só Track Boa ali, que a gente faz a parte de acolhimento, né, na área PCD. E isso é muito importante falar também, gente, que é muito importante a gente ter uma área reservada no nosso evento, né, principalmente quando ele é grande, falando de show, assim, agora. Mas também é importante a gente não restringir a pessoa com deficiência só naquela área. Porque às vezes a gente fala: "Ah, sua área é aqui, tá, você tem que ficar aqui". Não, ela fica ali se ela quiser ficar. Você é obrigado por lei a ter uma área ali, a fornecer banheiro, um suporte para ela. Mas se ela quiser circular pelo evento todo, também é responsabilidade sua pensar em acessibilidade no evento todo. Então eu acho que a gente fica só pensando assim: "Ah, pensa só na área PCD", não é só a área PCD, aquele corpo tem direito de circular pelo evento todo. Então eu acho que a gente tem que pensar no todo, não só num lugar restrito, não só num lugar excludente, porque às vezes é excludente, porque às vezes por organização em evento, eu trabalho em evento, a gente só pode liberar um acompanhante, a gente só pode para ir ao banheiro com essa pessoa, para ficar ali, por estrutura mesmo, às vezes a estrutura não aguenta a quantidade de gente, por exemplo, o Rock the Mountain fica lotado, é um evento muito conhecido e tem muita gente que procura. E quando eu fui não tinha acessibilidade, não tinha equipe de suporte. Eu fui, acho que no show eu fui quando a Gal veio, quando o show teve o show da Gal Costa no evento, eu não me lembro o ano agora, mas aí eu relatei uma série de questões para a equipe do Rock the Mountain, e eles me contrataram para fazer esse suporte. E então hoje eu estou fazendo parte da equipe deles, organizando o suporte, a recepção. E é muito importante a gente eu sempre bato nessa tecla. E olha que lá é um evento grande, eles têm patrocínio, tem tudo, mas assim, o evento todo está se transformando ainda em evento todo acessível. E é muito importante a gente ter essa visão. Pode pode Aí é uma foto do palco e da área PCD ali, da área de acessibilidade. Aí por exemplo, é uma coisa, que eu falo, né, que a gente já falou aqui, das poltronas também para as pessoas obesas, e da gente pensar em acessibilidade por trás do palco, para os atores, para os, produtores. Eu acho que a gente também tem que pensar, e é uma grande luta, né, que a gente tem aí, com grandes equipamentos de teatro na cidade. Aí também são por exemplo, isso é uma coisa facílima da gente ter como suporte de acessibilidade, porque esse é o tampão para abafador de ruído, né, que muitas pessoas com autismo têm sensibilidade, ou pessoas que não têm autismo, que têm, sensibilidade mesmo sonora do som. E esse abafador é baratinho, Mercado Livre tem um pacote assim,
que é uma coisa que você pode incluir no seu evento como suporte de acessibilidade. Tipo, o abafador de ruído você coloca ali e é uma coisa fácil de conseguir, não tem muita questão em relação a isso não. É show, teatro também você pode, entendeu? Eu acho que, tipo, abafador de ruído ele pode ser incluído em qualquer tipo de evento. Entendeu? Você quer uma se vai ter som, se você vai trabalhar com som e que você pensa num público PCD que tenha essa questão de sensibilidade, porque tem muita gente que tem sensibilidade, até idoso tem sensibilidade com som, é legal ter um abafador de ruído como uma norma de deixar um conforto para aquele público, né. E nessa divulgação também. Divulgação: "Olha, teremos abafador de ruído, teremos cordão de girassol", que é aquele cordão que identifica, né, a deficiência neurodivergente, que é aquele cordão de girassol ou aquele, quebra-cabeça, né. E também tem umas políticas bem legais, assim, são as políticas afirmativas, que são as listas, por exemplo, você vai fazer um espetáculo, vai fazer um espetáculo, um evento, um show. Por que que não botar uma lista PCD, né, uma lista para pessoas com deficiência? É uma forma de você saber aonde tem público e é uma forma de você se antecipar a receber aquele público, né, lista afirmativa, lista lista PCD, tem a gente usa lista para pessoas trans, lista, né, para LGBT, tem esse tipo de ações afirmativas também, é bem bacana a gente tá ligado nisso e é uma política de inclusão que a gente pode fazer de maneira fácil, entendeu? Porque às vezes a pessoa, tem dinheiro para o transporte, mas não tem dinheiro para o ingresso, ou vice-versa, entendeu? Aí você lança uma lista antes e consegue essa questão. E essas políticas afirmativas, por exemplo, o que está acontecendo hoje também faz parte de uma política afirmativa. Um treinamento com equipe, né, faz parte da política afirmativa também. Eu acho que é coisas que a gente pode fazer, que a gente não fique preso a suporte de leis e tudo mais, de incentivo de governo e tudo mais, coisas que são fáceis da gente fazer. Divulgações nas redes sociais, né, tipo, né, legenda acessível, eu falei algumas cores também, assim, que algumas pessoas têm sensibilidade com cor, né, o autismo tem sensibilidade com cor, ou algumas cores, por exemplo, dentro do movimento PCD, a gente usa muito verde, então a gente luta do movimento mesmo, e assim, algumas coisas de divulgações em rede, a maioria eu já falei aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Libras, audiodescrição, aqui eu não tá dando sombra aqui, não. Texto alternativo é a legenda, né, a descrição da da imagem, né. E esse contraste de cores também é legal de pensar, que a gente tem algumas pessoas que têm visão baixa, que não conseguem enxergar determinado, número de cor, e eu acho legal a gente pesquisar o público antes também do que precisa, do que quer na hora da divulgação. Por isso que eu falo, a acessibilidade é legal a gente pensar nela desde o início, né, desde a sua concepção, porque ela não fica presa só no dia do evento, ela fica ela precisa ter ser acessível na comunicação, na rede social, no suporte, no transporte. Então é muita coisa para se pensar realmente. Então a gente precisa ter ela
na sua concepção por inteiro, porque ela vai fazer parte do evento como um todo.